Torcedor vascaíno, grave bem esses três nomes que eu vou te falar para vocês. Ó, Paulo Salomão, Felipe Carregal e Samanda Nunes. Gravou? Vou repetir para você não esquecer. Paulo Salomão, Felipe Carregal e Samanda Nunes. Salve, salve família vascaína. Estamos juntos aqui para mais um vídeo no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E se for novo no canal e estiver interessado em saber todo dia notícias do nosso Vascão da Gama, notícias verdadeiras e quentíssimas, e também nossas opiniões a respeito dessas notícias, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho da notificação e principalmente comentar a respeito do que você está achando de todo esse imbróglio que envolve o Vasco da Gama. Quando parecia que tudo ia dar bom para o Vasco, nós recebemos essa bomba a respeito do afastamento do presidente Pedrinho, que até então, na minha opinião, com alguns erros que ele tem, né, por aqui e por ali, estava fazendo um ótimo trabalho no Vasco da Gama. E vamos falar um pouco também sobre a entrevista que Pedrinho deu ao Atenção Vascaíno, né, se tratando da demissão de Renato Gaúcho e também falando de coisas a respeito do afastamento dele e que vai entrar com a liminar, se não entrou já até o momento que eu estou gravando esse vídeo ou que você vai assistir. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal para ajudar nosso canal a continuar crescendo, trazendo notícias todos os dias aqui sobre o nosso Vascão da Gama, né? Sobre todo esse imbróglio. E você lembra dos nomes que eu falei lá atrás desses três pessoas? Felipe Salomão, Paulo Salomão, Felipe Carregal e Samanda Nunes. Felipe Carregal e Paulo Salomão são as duas pessoas que lá atrás, né, que são ótimos advogados e têm uma influência muito grande no mundo jurídico e sabem do que estão falando. Lá atrás foram os mesmos que ajudaram ao Pedrinho a tirar a 77 Partners do comando da SAF do Vasco por conta de não cumprimento de certos acordos, mesmo até falando que no ano de 2024 não haveria possibilidade de cumprir com os aportes que tinha sido prometido até então naquela época. E depois da SAF estar praticamente vendida, faltando menos de uma semana ou duas no máximo para assinar, tanto que agora o próprio José Lamáquia já veio ao público e confirmou tudo que tinha sido falado lá atrás, que muita gente, inclusive eu, também não acreditava. Vem essa bomba e esses dois cidadãos, Paulo Salomão e Felipe Carregal, se afastam do Pedrinho, abrem, né, aquela amizade e aquela sociedade que eles tinham de continuar tentando vender a SAF do Vasco. Inclusive, Paulo Salomão, procurado pelo Atenção Vascaínos, disse que não tem nada a ver com isso, que estava nos Estados Unidos para ver o jogo, e Felipe Carregal não deu notícia, não deu resposta de nada. Então, o que acontece? Lá atrás, eles ajudaram o Vasco a sair da 777, tirar a 77 do comando. E agora eles vêm com esse monte de denúncia, né, coisas que o Pedrinho disse que são inverídicos, que não são verdade e que tem que provar. Se você acusa alguém, esse alguém não tem que provar que é inocente. É você que está acusando que tem que provar que ele é culpado. E isso até agora não foi feito. Cadê as provas? Que não foram apresentadas nenhum tipo de prova, né? Somente aí a justiça vai e tira o Pedrinho do cargo, afasta o Pedrinho da direção da SAF do Vasco e nomeia Samanta Nunes como a nova interventora e responsável pela SAF do Vasco, que em entrevista já disse que a decisão final seria dela e a última canetada tinha que ser por ela. Mas também depois ela volta atrás e diz que não tem nenhuma intenção de prejudicar o Vasco, que não tem time, que ela não torce para nenhum time, por isso a justiça a nomeou como interventora do Vasco. Para quem não sabe, Samanta Nunes é uma ex-diretora técnica da CBF no ano entre 2022 e final de 2023. Ela trabalhou com interventora ali da CBF, fazendo alguns trabalhos lá, e veio para o Vasco dizendo que a última palavra é dela. A última palavra dela, como se principalmente, primeiro, que ela não entende nada de futebol, palavras dela mesmo, e segundo, que ela não entende nada do Vasco. Quer dizer que agora, uma hora para outra, ela pode dizer: ó, eu vou rescindir o contrato de fulano, eu não quero contratar esse técnico aqui não me agrada e tal. E se ela não entende nada de futebol, e já prometeu que vai fazer uma reunião com o novo CEO
que é do Vasco agora, que depois que saiu o Carlos Amadeus entrou no Vasco, um tal de Cruz aí, que eu não me lembro bem o nome dele, vai entrar em reunião com ele para ver a melhor forma do que pode ser feito e do que não pode ser feito. E a pergunta que eu te faço é o que você está achando de tudo isso? O que você sente com tudo isso? Porque estava muitas negociações perto de serem confirmadas, tanto Cebolinha, Diego de Ossa, né? Aubameyang, tinha também o Richard, o técnico Vasco Matos, todos esses nomes estavam perto de assinar e fechar com o Vasco, e deixa essa bomba em cima de São Januário e faz com que, né, o Vasco tenha que esperar e nem sabe se mais se essa venda vai ser concretizada. Apesar de que, em entrevista ao José Lamáquia, feita pelo Pedrosa, ele perguntou se isso abala, se isso atrapalha a compra do SAF do Vasco. Ele disse que não, que está até mais empolgado, que a intenção é comprar e botar dinheiro lá e reerguer o Vasco, né? Então vamos esperar novas atualizações sobre o caso, vamos ver o que acontece, né? Com novas coisas aí, a semana promete ser muito movimentada, final da semana que vem, o Vasco que se representou agora segunda-feira, dia 22, né? E tem tudo esse imbróglio se tratando de Vasco da Gama e venda de SAF do Vasco. Agora, pulando para outro assunto, vamos falar um pouco da demissão de Renato Gaúcho, que eu particularmente acho que foi equivocada. Não concordo com a demissão de Renato Gaúcho, apesar de antes de ele ter sido contratado, eu não achar que teria ideal Renato Gaúcho ser técnico do Vasco, mas devido a várias negativas de outros técnicos que o Vasco procurou, acabou se fechando com o Renato Gaúcho. Uma vez que fechou com o Renato Gaúcho era a melhor coisa que tinha para o Vasco, que no momento não tinha. Eu até acho que Renato Gaúcho, ao invés de Pedrinho ter falado que o demitiu, não foi Pedrinho que demitiu ele, porque Renato Gaúcho deixou bem claro que ele não pretendia continuar, e talvez por a negativa de Pedrinho, que na entrevista, né, ao Atenção Vascaíno falou para ele que não tinha como contratar, que não podia, né, prometer para ele que ia trazer 3 nomes de partilheira alta, porque não tinha dinheiro, que dependia muito do investidor entrar para que esse dinheiro pudesse sair. E também falou do mau assim, entendimento entre os jogadores e ele, da relação que ficou chata após ele falar que não gostava de jogador colombiano. Primeiro que o Renato Gaúcho nunca falou que ele não gostava de jogador colombiano, que ele não gostava de colombiano, que ele jamais ia falar uma besteira desse, que ele também não está ficando doido de tudo. Ele falou que os jogadores colombianos, com exceção do Rojas, tinham uma adaptação mais curta do que o restante dos jogadores que vinham para o Vasco, né, que tinham vindo para o Vasco. No caso de Rojas e Andreas Gomes estavam sendo o melhor do time, ele não ia falar isso. Ele falou, no caso do Marino Iniestrosa, que estava demorando muito a se adaptar ao futebol brasileiro e ainda não tinha dado ao que se esperava dele, porque também não ia falar, né? E disse que as entrevistas deles contribuiu muito também. Aí eu pergunto sua opinião aqui, se você acha que as entrevistas de Renato Gaúcho nas coletivas que ele dava, dizendo que ele não tinha time, que ele não tinha banco, que precisava contratar. O torcedor vascaíno está acostumado com a mentira. O torcedor vascaíno não está preparado para a verdade. E tudo que acontece, que aparece falando a verdade, o torcedor vascaíno fica contra e fica com o pé atrás. Eu concordo plenamente com o Renato Gaúcho, tinha que contratar, o elenco é fraco, as contratações não deram certo. Ele falou que aí ele fala que uma contratação deu certo, outra não deu. Qual contratação que deu certo? Na minha opinião, só Andreas Gomes, Robert Renan, Cuiabano e Rojas, as 4 contratações que deram certo. Todas as outras feitas não deram certo. Umas foram embora, outras foram emprestadas e não deram certo, a não ser essa. E o caso, quando o Felipe falou mal do Capasso, ele deu uma passada de pano. Quando o Felipe falou mal do Capasso, o Felipe desvalorizou a instituição e o atleta, mas ali eu sabia o que ele estava fazendo. Sabia o que ele estava fazendo por quê? Porque ele é seu amiguinho. Não, se você mandou o Renato embora por conta disso, de ter falado essas declarações nas entrevistas, você tem que ter mandado ele embora também, pô. O que o Felipe faz no Vasco? O que o Felipe é no Vasco? Você tem que dar sua declaração, falando, não, o Felipe é muito importante. Importante em quê? Então, para mim, você passou pano para o Felipe e mandou o Renato Gaúcho embora por conta disso. Eu até entendo que você esteja falando a verdade, o Renato Gaúcho se perdeu um pouco no comando do Vasco, né? Tanto no Fluminense e agora quanto no Vasco. Toda vez que os times que ele estava, né, dirigindo perdia, ele tirava o dele e jogava a culpa nos atletas. Concordo, e realmente ele perdeu. Mas você não precisava ter falado nisso, não, você mandei ele embora e acabou.
Acabou, mandei ele embora. Agora, você só deu essa explicação por conta de você ter sido, né, deportado da presidenta do Vasco e ter assumido a Samanta Nunes no seu lugar, porque senão você não tinha vindo falar, né? As contratações estavam encaminhadas, até entendo, mas só que agora as contratações parou, porque ela mesma já deixou claro que ela que vai decidir se quero contratar esse, não quero esse, dando entrevista, e agora já falou que a vida dela se tornou um inferno, porque ela está sendo ameaçada por conta do Vasco da Gama, né? E agora pede para sair, filho. O Vasco da Gama é isso aí. Você não pensou que ia ser mole, que você ia vir para ser interventora, ia ter a caneta na mão? E Pedrinho, por sua vez, falando que os que estão tentando fazer com ele é uma coisa esdrúxula, que não existe fundamento nisso. Então, eu pergunto a você, o que você achou de toda essa história, de tudo isso que anda acontecendo no Vasco da Gama? Não se esqueça de comentar aqui não, e se puder, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos que nós postamos por aqui. E mais a mais, gente, vamos ficar por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Nós vamos ficar apurando todas as notícias e antenados sobre tudo que está acontecendo no Vasco da Gama. De forma nenhuma vamos deixar escapar nada. E se você está interessado em saber, esse é o lugar certo. Se inscreve no canal, ative o sininho da notificação. De mais a mais, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.